tudo bem? Eu sou Egma Longo, professora e pesquisadora na área de saúde da criança, da UFRN Campus Facisa, e me junto a essa excelente iniciativa da nossa casa na sua casa, para retomar alguns pontos da minha apresentação no Congresso, que falou sobre a importância da participação na paralisia cerebral. Desde a publicação da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde pela OMS em 2001, a participação tem recebido crescente interesse por pais, profissionais e pesquisadores. E o que significa participação? Significa estar envolvido em situações da vida, o que para a criança significa participar em atividades em casa, na escola e na comunidade. E o que sabemos sobre a participação na paralisia cerebral? Primeiro ponto, e que nos preocupa, é que as crianças com PC elas estão menos envolvidas em atividades de lazer do que seus pares sem deficiência. As atividades em que elas participam, elas são mais passivas, realizadas em casa e carecem de atividade, ou seja, são menos diversas. A participação diminui à medida que as crianças crescem, ou seja, os adolescentes eles estão ainda mais restritos em termos de participação do que as crianças. E diversos fatores influenciam para esses resultados de participação. Por exemplo, fatores da própria criança, como seu nível de motivação, a sua autonomia, os fatores relacionados aos familiares e, especialmente, os fatores relacionados ao ambiente. Esse é um ponto de crescente interesse. E como nós sabemos que algumas crianças participam mais que outras, utilizando instrumentos de medida que são válidos e confiáveis. Por exemplo, a PensilEye é uma ferramenta desenvolvida no CanChild que mede ao mesmo tempo a participação e o ambiente. Ela já foi traduzida e validada no Brasil e está disponível para que profissionais, clínicos, pesquisadores e famílias possam avaliar a participação e o ambiente das suas crianças aqui. Nesse slide, a gente pode ver um gráfico que a gente chama radar plot, onde visualmente a gente consegue identificar as diferenças entre dois grupos. Nesse slide, a gente compara crianças com paralisia cerebral, que estão em azul, e crianças sem deficiência, que estão em laranja. Em alguns itens, as diferenças são bem significativas, onde as crianças com paralisia cerebral participam menos que seus pares sem deficiência. Por exemplo, em atividades físicas organizadas, atividades físicas livres, aulas e cursos não escolares e também está em contato com outras crianças da comunidade. E o que nós podemos fazer para mudar essa situação? Realizar mais intervenções que promovam a participação, que sejam atividades, intervenções não focadas apenas em função e estrutura do corpo. A PrEP é uma delas, foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores e clínicos no Canadá, e o foco dessa intervenção não é mudar a criança, mas sim o ambiente. Então, a criança e a família, junto com profissionais, identificam atividades em que elas gostariam de participar e o foco é mudar o ambiente para que os resultados de participação eles sejam melhorados. A OMS também tem levantado essa bandeira de que as intervenções em reabilitação elas têm o foco na participação. Então, nós gostaríamos de retomar esse convite para que nós aqui no Brasil trabalhemos mais focando na participação. E por último, eu gostaria de deixar 6 mensagens para casa. A primeira é que não importa como a criança faz, o importante é que ela participe. O segundo ponto é que crianças com paralisia cerebral elas se divertem mais quando participam de atividades com crianças sem deficiência, ou seja, é importante estimular atividades não segregadas. Consulte as preferências da criança. Ela, mais do que nós profissionais e até mesmo do que os pais, sabe do que ela gosta. Adapte o ambiente para a atividade. Não foque em mudar a criança. Além disso, um aspecto muito interessante é que crianças sem deficiência, que convivem desde novinhas com crianças com deficiência, elas desenvolvem melhor habilidades como empatia, sentido de responsabilidade e maior aceitação das diferenças. Ou seja, nesse jogo, brincando juntos, todos ganham. E para concluir, eu gostaria de retomar a hashtag da nossa casa. Participar importa. Muito obrigada!